Gerente de banco joga documento do pai negro do CEO no chão. Negócio de 25 bilhões de reais termina em... A sala de conferências, no 35º andar de um dos arranha-céus mais imponentes de São Paulo, estava eletricamente tensa. Os reluzentes painéis de vidro refletiam a aflição no rosto de Marcos, o CEO da Titan Tech, enquanto os murmúrios nervosos da equipe ressoavam como ecos de um terremoto prestes a estourar. Uma sombra de dúvida pairava sobre o ambiente, e o ar, antes plenificado de opulência, agora emanava um cheiro de escândalo. Foi então que, com um movimento brutal, o gerente de banco, um homem corpulento de rosto sério e mirada implacável, lançou ao chão o documento que poderia desmoronar tudo. O papel cravou-se no chão como um tiro. Ponto. Aqui, o nome do pai negro do Sr. Marcos. Ele gritou, cada sílaba carregada de desprezo. O impacto do ato era palpável. Os olhares se encontraram. A indignação e a curiosidade se misturaram. E uma onda de murmúrios percorreu a sala como um choque elétrico. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele conhecia as expectativas depositadas sobre ele. A moldura perfeita que sua família desejava que ele representasse. Não podia deixar que sua herança o derrubasse. O que mais poderia esconder? A ideia de que seu pai, que sempre havia sido um simples trabalhador, pudesse ter um passado mais glorioso e complicado, parecia absurda e, ao mesmo tempo, irresistível. Ele sempre teve dúvida sobre quem realmente era. Até aquele momento, ele apenas havia tolerado o peso do preconceito que, atormentando sua história, havia sido passado de geração em geração. No fundo, havia uma voz que sussurrava, chamando para descobrir a verdade. E se seu pai não fosse apenas um empregado? E se ele escondesse um legado de conquistas? A sala agora se tornava um campo de batalha entre os anseios de Marcos e o desejo do gerente de bancar seu escândalo como um troféu. Enquanto o gerente sabia que seu truque havia sido certeiro, Marcos travava uma luta interna. O que fazer? Aceitar a pressão e salvar sua reputação? Ou desafiar a narrativa e abraçar suas raízes? A quantia de 5 bilhões estava em jogo, mas a verdade que surgiria dessa crise poderia custar a ele muito mais do que dinheiro. Suspiros e olhares fulminantes se chocavam, e um silêncio sepulcral tomou conta do espaço. Os rostos se inclinavam para a frente, querendo ouvir a próxima etapa daquela bomba recém-explodida. Quando as tensões atingiram seu ápice, algo inesperado aconteceu. Uma carta anônima foi deixada em cima da mesa. O envelope, amarelado e amassado, parecia conter segredos que poderiam mudar tudo. Marcos hesitou. Sua mão tremia ao tocá-la. O que mais poderia vir à tona? A sombra do passado pairava sobre ele, mais ameaçadora do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Quando Marcos hesitou em abrir o envelope amarelado, o tempo pareceu parar. A sala estava em um silêncio tão denso que o murmúrio da cidade lá embaixo parecia um eco distante. Ele sentiu o suor escorrendo pela testa, a pressão do olhar do gerente de banco nas suas costas. No fundo, algo dizia que aquela carta poderia reunir o que ele sempre temera e desejara ao mesmo tempo. Com um movimento nervoso, ele puxou o papel desgastado do envelope. As letras, com uma caligrafia que parecia familiar, escorregaram pela sua mente como um filme em câmera lenta. Mas o que realmente o paralisou foi a primeira linha. Meu amado Marcos, eu não sou quem você pensa que sou. Um choque percorreu seu corpo. Ele leu novamente, seus olhos se arregalando a cada palavra. O texto continuava. Eu sou sua mãe. A verdade que você por tanto tempo procurou é dolorosa. Mas é a única maneira de você entender quem você realmente é. Marcos mal conseguia respirar. O passado que sempre supôs ser claro se tornava nebuloso. O que aquilo significava? Marcos! A voz do gerente cortou a atmosfera pesada como uma faca. O que está acontecendo? Mas Marcos não conseguia desviar o olhar da carta. Cada nova frase é um golpe. Seu pai não era quem você acreditava. Ele e eu tomamos decisões que moldaram a sua vida. E as consequências delas estão mais perto de você do que imagina. O ambiente estava fervendo em tensão. Línguas se moviam rapidamente ao redor. Sussurros restritos. Olhares de recriminação e espanto. O que tinha sido uma disputa de poder se transformou em um enredo de segredos familiares. Em meio ao caos emocional, Marcos percebeu o silêncio gritando ao seu redor. Ele sentia que a sala não era apenas um palco de negócios, mas uma arena onde seus maiores medos agora desafiavam sua identidade. Meu Deus! Uma voz ao fundo murmurou. E a reação coletiva foi instantânea. O impacto das palavras da carta reverberou entre todos os presentes, como ondas em um lago após uma pedra lançada em sua superfície. Alguém do lado esquerdo sussurrou: "Isso não pode ser verdade." Enquanto o outro balançava a cabeça, incrédulo. O gerente parecia ter vestido o papel de algo maior. Ele não apenas atacava, mas fazia parte de uma trama complexa que envolvia não só Marcos, mas todos ali. Você tem que ouvir. A voz da carta ecoou em sua mente. A verdade vai nos libertar, mas pode custar o que você mais ama. As palavras se tornaram vitais, um alerta pulsante. Marcos encarou o gerente com uma mirada que misturava fúria e desespero. O que você sabe sobre isso? O que mais está escondido? Foi aí que o celular do gerente vibrava freneticamente. Ele hesitou, mas as expressões de medo e expectativa no rosto de Marcos pareciam compeli-lo a atender. Levantou o aparelho, sua expressão se transformando rapidamente de arrogante para um pálido semblante de alarme. Ele saiu da sala rapidamente, mas ninguém aplaudiu sua saída. O resto da equipe assistia atônita. O que poderia ser tão importante a ponto de tirar o gerente da sala? Marcos olhou para a carta novamente, seu coração pulsando forte. Além da revelação do passado de sua mãe. Poderia haver algo mais?
Um novo dilema se instalava. Confrontar as verdades que o cercavam poderia destruir a base de sua vida, mas ignorá-las significava viver numa bolha de mentiras. O sudário que envolvia a sala se intensificou. E uma nova tensão começou a se formar. O que mais haveria naquelas sombras? Com a respiração presa e o inquietante estalo de porta se fechando ao fundo, o futuro de Marcus parecia tão volátil quanto o conteúdo daquelas palavras reveladoras. Marcus estava preso na tensão da sala, o peso da carta em suas mãos, quase o fazendo desmaiar. O que mais poderia ser verdade? Cada palavra se ecoava em sua mente, criando um labirinto de emoções. Ele sentia o olhar do gerente, a pressão implacável, como se pudesse ler seus pensamentos. A sala parecia pequena. Cada rosto se contorcia em expectativa. A respiração coletivamente suspensa. Então, sem aviso, a porta se escancarou. O gerente de banco, pálido e agitado, voltou com o celular em mãos. Ele estava visivelmente transtornado, o suor escorrendo em seu rosto. Algo estava errado, muito errado. Precisamos ir agora. Sua voz era um grito quase desesperado. O que poderia ser tão urgente? Os murmúrios começaram. A equipe trocava olhares, confusa. O que aconteceu? Alguém questionou, mas o gerente ignorou. Ele se virou para Marcus, como se ele fosse a única esperança. É sobre a sua mãe. Você não tem ideia do que está em jogo. Marcus estava perdido. Do que você está falando? O nó na garganta apertava mais. Cada palavra se arrastando como um peso. Todo o drama da sala se desfez em um instante. O que poderia ser mais devastador do que aquilo que já tinha sido revelado? O gerente apontou o celular para ele. A tela mostrava um vídeo. Marcus se aproximou, seus olhos grudados na tela. O que era aquilo? No vídeo, uma mulher semelhante a ele, mas com traços diferentes, falava com uma intensidade angustiante. Marcus, se você está vendo isso, significa que chegou a hora de revelar a verdade. A voz era firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou uma fugitiva. O silêncio na sala era cortante. Fui forçada a esconder meu passado e a única maneira de proteger você foi me afastar. O quê? Fugitiva? O mundo de Marcus desmoronou mais uma vez. A mulher continuava. O que você não sabe é que seu pai não é quem você pensa que ele é. Ele está envolvido em... algo muito maior. Algo perigoso. O choque na sala atingiu um nível sem precedentes. Murmúrios se espalhavam. Olhares incrédulos. Como assim? O que você quer dizer com isso? A voz tremia. A raiva e o medo se misturavam dentro dele. Ele se envolveu em transações que levam a um esquema internacional. E eu? Eu fui forçada a fugir para salvar sua vida. As palavras da mulher soavam como um alerta. O gerente, agora visível, fatídico, interrompeu de repente. Precisamos sair! Eles podem estar vendo! O desespero foi palpável. Mas o que isso significava? Marcos sentiu um frio no estômago. Toda a sua vida foi uma farsa! E quem eram aqueles que a mulher estava temendo? Ele olhou para o gerente. Uma nova onda de desconfiança nascendo dentro de si. Havia um segredo muito mais profundo em jogo. Quem são eles? A pergunta brotou da intensidade de seu medo. A sala mal continha atenção. Todos os olhos estaban fixados en Marcus.
como se ele fosse o único que poderia determinar o destino deles. Uma luz piscou em sua mente de Marcus. Você sabia de eso, ¿no es cierto? Él olhou ferozmente para el gerente. Você sabia e fez de conta que não. Você me usou para entrar en esa sala. A indignación fería tudo a sua volta. Mas a incompreensão de equipe só aumentava. El gerente dio un paso a frente, el rostro hinchado por la presión. Você não sabe lo que está diciendo, Marcus. Mas a dúvida ya había encontrado su camino. En medio de la confusión, um plano começou a formar em sua mente. Ele precisava descobrir a verdade a qualquer custo. O que mais estava escondido? A situação estava fugindo de suas mãos, como areia entre os dedos. Vamos sair agora, o gerente insistiu, mas Marcus ficou firme. Não posso, não antes de descobrir a história toda. E foi nesse momento, inesperadamente, a porta se abriu novamente. Alguém entrou e, com ela, a maior reviravolta. Uma figura alta e imponente se colocou na entrada, olhos penetrantes fixos em Marcus. Você não deveria estar aqui. A voz era conhecida, mas as circunstâncias agora eram completamente diferentes. O passado, tão distante, estava de volta com um estrondo, e enquanto tudo girava, Marcus percebeu que ainda havia muitas camadas em sua vida que ele não conseguiria desvendar apenas com as respostas que tinha. Ele piscou. A epifania começava a se formar. Este jogo não tinha terminado. O verdadeiro terror ainda estava por vir. A figura alta e imponente na porta era inconfundível. Era ele, Rafael, o pai de Marcus. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Todos estavam paralisados, como se um feitiço os tivesse aprisionado. Os olhos de Marcus se arregalaram. Pai, o que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele. Rafael avançou, mas seu semblante estava pálido, os olhos cheios de urgência. Marcus, você precisa ouvir. Agora não é o momento para discutir. Ele olhou em volta como se sentisse os olhos da equipe pesada sobre si. O gerente também estava em choque, sem saber como reagir. Você não deveria estar aqui, Rafael. O gerente de banco gritou, a voz tremendo. Eles estão atrás de você. Um calafrio percorreu a sala, uma onda de medo que estremeceu até os mais céticos. Marcus não queria acreditar. Ele estava no meio de um turbilhão, e aqueles segredos estavam se desenrolando de um jeito que ele nunca imaginou. O que você quer dizer com eles? Quem está atrás de você? A voz de Marcus subiu. A frustração transbordando, enquanto ele tentava conectar as peças. Rafael hesitou, levando as mãos ao rosto, como se quisesse se esconder da verdade que estava prestes a revelar. Escrevi aquela carta, mas não sou só seu pai. Eu sou mais, envolvido em algo complicado, algo que pode destruir tudo o ponto que construímos. Um nó se formou na garganta de Marcus. O que o pai realmente queria dizer? Complicado? Como? Ele mal conseguia articular. O peso das revelações era quase insuportável. Foi por sua segurança. Sua mãe estava certa. Eu envolvi você em algo maior do que imagina. Rafael iniciou, a voz tensa e baixa. A cada palavra que saía de seus lábios, um novo terror se instalava na sala. A verdade é que somos parte de uma rede. Uma organização que controla grande parte do mercado financeiro. Você não pode continuar aqui. Uma organização?
O que você quer dizer com isso? E por que eu não sabia? Marcos mal conseguia processar. Cada palavra mais pesada que a anterior. Discernir as intenções do pai parecia um quebra-cabeça. Em chamas! O olhar do gerente de banco agora brilhava de maneira diferente. Uma mistura de medo e interesse que deixava Marcos em alerta. Porque você estava protegido? Meus chefes me fizeram prometer que eu não revelaria e que você não se envolveria. Esperava que você pudesse ter um futuro normal, longe disso tudo. Rafael explicou, da violência contida em sua voz. Normal? Aqui estou eu, com a minha vida em pedaços, tudo baseado em mentiras. O grito de Marcos ecoou pela sala, cortando o ar pesado com um incômodo estrondo. E agora você quer que eu fuja? O que aconteceu com o meu direito de saber? Com as escolhas? Eu não sou uma peça nesse jogo. A tensão estava quase insuportável. Rafael parecia aos prantos, mas ao mesmo tempo decidido. Escute, você não tem ideia do que está em jogo. Não só a sua vida, mas a de todos que ama. Você está prestes a se tornar uma marionete nesse tabuleiro. E não pode deixar que isso aconteça. Mas antes que pudesse processar, uma sirene começou a tocar do lado de fora do edifício. Instintivamente, todos se giraram em direção à janela. Um carro preto parou em frente. Homens de terno escuro saindo e cercando o prédio. Eles estão aqui! O gerente de banco apressou-se. Precisamos sair. Marcos olhou para o pai e encarou a sala. A sombra do passado agora o cercava de todos os lados. E a fragilidade de tudo o que ele conhecia se tornava cada vez mais evidente o que realmente estava em jogo. O que mais Rafael esconderia? As perguntas começaram a girar na mente de Marcos, cada uma mais apavorante que a anterior. Ele queria respostas, mas o tempo estava se esgotando. Vamos, disse Rafael, puxando Marcos pelo braço. Mas ele hesitou. No meio de toda aquela confusão, uma ideia começou a tomar forma. E se seus laços com o passado a fizessem a única chave para escapar do futuro sombrio, que agora parecia inevitável? Enquanto a sirene unia, uma sensação profunda de desespero e determinação se apoderou dele. Não adianta fugir. Ele precisava descobrir a verdade. Não importa o custo. E ali, com a tensão aumentando e o perigo se aproximando, Marcos decidiu avaliar suas opções, mesmo que significasse desatar um nó ainda mais complexo do que qualquer um poderia prever. Marcos estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias. As sirenes unia lá fora, mas tudo o que ele conseguia pensar era na confusão de emoções cercando-o. Rafael estava ali, seu pai, mas tudo estava desmoronando. Você não pode apenas entrar assim e querer que eu acredite na sua versão. Ele teria a gritar, mas uma parte dele continuava seduzida pela urgência das palavras do pai. Não há tempo para discutir. Eles estão aqui. Rafael insistiu, segurando Marcos pelo braço, como se quisesse puxá-lo para fora daquela sala infernal. Marcos olhou ao redor. Todos estavam em choque. O gerente de banco tremia. As expressões de sua equipe eram de pura incredulidade. No entanto, antes que qualquer um pudesse reagir, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. A porta se escancarou com um estrondo e 3 homens de terno,
Todos com olhares frios e determinados entraram. O ar ficou pesado, como se o ambiente estivesse prestes a explodir. Um dos homens, cauto e com um olhar que era uma mistura de autoridade e desprezo, fixou os olhos em Rafael. Você não deveria estar aqui, Rafael, disse ele com um tom ameaçador. A tensão era palpável. O coração de Marcos disparou. Quem eram aqueles homens? Eu estou aqui para proteger meu filho, Rafael gritou, a voz cheia de desespero. Você não pode levar isso adiante. Marcos sentiu um nó na garganta. O que seu pai tinha feito? Ele olhou de Rafael para os homens e, em um pensamento irracional, se perguntou quem eram os verdadeiros vilões. Precisamos de você, Rafael, e sabemos o que você fez, disse o homem, passando pela sala. A equipe de Marcos estava em silêncio, como se tivesse sido congelada, assistindo ao desenrolar de um drama além de sua compreensão. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Rafael explodiu, seu corpo tenso como um arco prestes a se soltar. Meu filho não é parte disso. Mas o homem inclinou a cabeça, como se estivesse rindo da incredulidade de Rafael. E foi aí que uma nova figura apareceu na porta. Uma mulher com uma beleza intensa, traços que pareciam indigentes, mas com uma expressão de poder inegável. Mas ele é, Rafael, disse ela, voz calma, revelando um ar de controle que deixou todos inquietos. Marcos é a chave. Quem é você? Marcos exigiu, a voz trêmula, mas determinada. A mulher sorriu de forma intrigante, seus olhos capturando a atenção e a curiosidade de Marcos. Eu sou sua mãe, ou melhor, uma parte dela, que você nunca conheceu. E você não pode fugir do que está destinado. O mundo de Marcos virou de ponta cabeça. A confusão de táticas de gerenciamento e verdades familiares escorregava por entre seus dedos. O que você quer dizer com isso? Você está me dizendo que a mulher da carta não é minha mãe? Ele estava à beira de um colapso, as emoções brincando com sua sanidade. As cores da sala pareciam desbotar enquanto a mulher continuava. Você é o herdeiro de uma linhagem que vai além da sua imaginação, Marcos. E nós estamos aqui para garantir que você não perca a única oportunidade que lhe resta. Os homens dos ternos se aproximaram. Um deles tirou algo do bolso, um arquivo com um símbolo familiar. Marcos estava arrasado. O que é isso? Parecia estar queimando em sua mão, carregando um peso que ele nunca conheceu. É o testemunho do seu verdadeiro legado, disse a mulher, enquanto os outros homens se posicionaram ao redor dela como guardiões. Você tem que decidir agora, Marcos. Você continua cego para a verdade ou se junta a nós para descobrir quem você realmente é? Rafael estava em choque, uma mistura de medo e cólera em seu olhar. Você não pode fazer isso com ele. Ele girou de volta para Marcos, o desespero em seus olhos. Não! Você não pode se envolver com eles! A sala estava em chamas e Marcos estava no centro de toda aquela confusão. O futuro estava bem diante dele e as perguntas fervilhavam em sua mente. O que era verdade? O que mais estava escondido? Ele olhou para Rafael, seu pai, a figura que sempre teve como referência, e para a mulher que, segundo as palavras, era sua mãe. Algo se quebrava dentro dele. Ele estava no limite de uma decisão que poderia mudar tudo. Eu preciso saber a verdade. Ele respirou fundo, mas quando olhou de novo, a mulher fez um gesto sutil. O arquivo se abriu.
revelando documentos e fotos que pareciam remexer em sua história. Mas, antes que pudesse capturar o que viu, o som de um tiro ecoou no corredor. O tempo pareceu parar. O que acontecia? A tensão virou terror e todos se viraram. O mundo de Marcos desmoronava em pedaços. Nada mais parecia seguro. "Vamos agora!" gritou Rafael, puxando Marcos pelo braço. Mas o destino dele estava prestes a ser decidido. O caos se aproximava e com ele a dúvida. A verdade estava por trás da porta que tinha que abrir. E a escolha que Marcos fizesse definiria não apenas o seu destino, mas o que restava da sua vida. Ele sentiu o coração acelerar, as batidas quase ensurdecedoras, enquanto o passado e o futuro colidiam em uma única fração de segundo. O que mais estava por vir? E, acima de tudo, quem realmente eram aquelas pessoas? A sala estava em silêncio assustador, mas o som do tiro ainda ecoava na mente de Marcos. Ele olhou para Rafael, que tinha a expressão de alguém que viu o mundo desmoronar. "O que está acontecendo?" A voz de Marcos saiu baixa, tremendo. O pai parecia prestes a colapsar, e a tensão no ar deixava todo mundo paralisado. Os homens de terno olhavam ao redor, suas expressões frias como sombras se movendo na sala iluminada. O homem que havia falado antes se aproximou, como um predador em busca de presa. "Você sabe que seu pai não é digno de confiança, Marcos." Ele disse, a voz carregada de desprezo. "Se envolvendo com ele vai te custar muito mais do que você imagina." O coração de Marcos disparou. Ele olhou para o pai buscando alguma explicação, mas Rafael parecia perdido. A respiração desigual. "Você não entende, Marcos. Eu fiz isso para proteger você." Mas quem estava protegendo quem ali? Uma dúvida inquietante começou a preencher seu coração. O homem continuou gesticulando com a mão, como se estivesse moldando a própria verdade. "Você é importante, Marcos. Seu valor vai além das mentiras que o cercam." Ele se virou para os colegas e uma expressão cúmplice surgiu entre eles. O outro homem, que não havia falado até então, avançou. A verdade sobre sua linhagem o fará entender que está no centro de algo imenso, muito maior do que seu pai pode perceber. Nesse instante, algo inusitado aconteceu. A porta se abriu novamente, como um fole de um acordeão, e uma figura conhecida entrou. Era Clara, a assistente do CEO, que até então sempre havia parecido tão controlada e dedicada. Mas ao vê-la, uma onda de perplexidade tomou conta de Marcos. Clara estava com um olhar determinado, mas o pânico também estava evidente em seus olhos. "Desculpem, mas eu preciso falar." A voz dela cortou o ar. "Isso não pode continuar. Marcos, a verdade é muito mais complicada do que todos pensam." Todos na sala voltaram-se para ela, atônitos. "O que você quer dizer?" Rafael gritou, a voz carregada de nervosismo. Clara respirou fundo e a sala parecia encolher em volta dela. "Eu sou a chave", disse quase em um sussurro. Um murmúrio percorreu a sala, a incredulidade ecoando. "Eu sou parte do que está acontecendo, e foi por isso que me envolvi com você, Marcos." As palavras dela deslizaram por sua mente como uma correnteza. O que ela queria dizer?
A sala estava repleta de segredos ocultos e mentiras embutidas. Marcos sentiu uma mistura de pavor e confusão. Ele piscou, tentando processar. Como você é parte disso? O que você sabe? Eu venho de uma linha que se conecta a isso tudo, com seu legado. Eu sou mais do que você imagina. O olhar dela, intenso e honesto, embaçou a visão de Marcos. Ele pisou para trás, confuso e atordoado, tentando conectar os pontos. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, uma nova explosão de som se estourou. A janela explodiu em estilhaços, e o grupo se viu invadido por um grupo de homens encapuzados, os rostos ocultos. O caos se instaurou. Gritos e sons de desespero chegaram ao mesmo tempo. Rafael puxou Marcos, enquanto Clara se lançava na direção de um dos homens, tentando proteger o que ainda restava de seu filho. Corra! Rafael gritou, e Marcos sabia que o momento havia chegado. Eles tinham que sair de lá. Mas o que está acontecendo? Quem eram os homens? O que Clara realmente era? Ele olhou para ela, e pela primeira vez, a incerteza sobre quem confiar pulsou com força, com as vozes de desespero ecoando ao seu redor. Marcos teve um vislumbre rápido. Clara, a mulher que sempre parecia tão leal, agora era parte desse jogo mortal. Ele balançou a cabeça, gritando em meio ao caos. O que você sabe que não me contou? Mas em meio a tudo isso, uma ideia de revolta ferveu. O que significava a palavra legado? Ali, ele sabia que as respostas estavam mais distantes do que jamais imaginou. Enquanto o tumulto se espalhava, uma nova verdade surgiu. O que mais Clara e Rafael tinham escondido? A linha entre amigo e inimigo estava sumindo, e tudo estava prestes a mudar drasticamente. E nesse momento de confusão, Marcos sentiu que tudo tinha levado ao seu clímax. As pessoas que ele amava poderiam ser as mesmas que o empurravam para longe da verdade. Respirou fundo, sentindo a adrenalina na corrente sanguínea. Uma escolha tinha que ser feita, e ele sabia que esta era a sua chance de finalmente descobrir de que lado ele realmente estava. A sala era um caos total. Os homens encapuzados avançavam como sombras ameaçadoras, e o som que antes era apenas a sirene de um alarme agora se misturava aos gritos de pânico. Marcos sentiu seu coração disparar. A confusão e o medo tomavam conta dele. Ele precisava saber a verdade. Descobrir quem estava realmente ao seu lado. O pensamento de que sua mãe e Clara tinham algo em comum além da importância em sua vida o perturbava. Corra, Marcos! Rafael gritou, puxando seu filho para fora. Mas antes que alguém pudesse se mover, a mulher que se apresentou como mãe de Marcos avançou, seus olhos fixos na figura encapuzada. Espere! Não machuquem meu filho! A determinação em sua voz ecoou, carregando um peso que fez todos hesitarem. Mas aquele homem a ignorou. Com um movimento rápido, ele se virou para Clara. Você não deveria estar aqui. Uma frase que carregava um significado que ninguém ainda compreendia. O ar mudou e uma sensação gelada passou pela sala. Desculpe, mas não posso deixá-los levar você, Clara respondeu, com um olhar fixo e decidido. Marcos foi tomado por uma onda de emoções conflitantes. O que estava acontecendo? A mulher, que parecia tão confusa e desesperada, agora demonstrava uma força que ele nunca imaginaria. Do que você está falando? Marcos perguntou.
Oh! Voz falhando. Mas a mulher não respondeu. Em um momento de pura adrenalina, Clara avançou em direção ao homem. O que ela estava fazendo? Era uma loucura! O homem encapuzado a segurou pelos pulsos, mas ela não se afastou. Eu não vou deixar você tocá-lo. A tensão era palpável e Marcos sentiu um nó na garganta. Clara, não! Ele gritou, mas já era tarde. Um tiro ecoou e então tudo se tornou um borrão. O tempo pareceu parar, como se cada segundo se arrastasse em meio à explosão de som e movimento. A mulher, que antes era um símbolo de força, agora estava caindo, e o sangue se espalhou pelo chão, em meio a gritos de terror. Não! Rafael gritou, as mãos tremendo enquanto se lançava na direção de Clara. O restante da equipe estava paralisado, os olhos arregalados em choque, incapazes de processar o horror diante deles. A sala havia se transformado em um cenário de pesadelo, cada grito, cada lágrima trazendo um peso insuportável. Marcos, atordoado, olhou para o pai, e naquele momento a verdade começou a se desdobrar diante dele. Clara, não! Não pode ser! As palavras saíram entrecortadas, como um eco de desespero. Como isso era possível? O mundo que ele conhecia estava se desintegrando. E ao olhar para o rosto de Rafael, cada traço de confiança e amor parecia desaparecer, dando lugar a uma frieza que ele nunca havia notado antes. Rafael se virou para os encapuzados, agora em uma postura defensiva. Por que vocês fariam isso? Foram suas últimas palavras antes que o tempo recomeçasse. Os homens revidaram e a sala se encheu de uma nova frenesi. Marcos se sentiu preso em um labirinto de trevas. Ele queria gritar, queria correr, mas seu corpo não se movia. Ele olhou para a mulher que havia compartilhado tanto com ele, e agora estava ali, caindo em um mar de sangue. O jogo estava mudando e ele não percebia. Mas nesse momento sombrio, uma revelação surgiu. Você está mais perto da verdade do que imagina, Marcos! Gritou Clara, com a voz lânguida, enquanto ela se esforçava para se erguer. A verdade sobre você, sobre nós! E antes que pudesse processar, um estalo seco ecoou na sala novamente. E Rafael foi atingido na perna. Ele caiu no chão, gritando. Algo dentro de Marcos se rompeu. Ele viu seus dois mundos colidirem diante de seus olhos. E enquanto Rafael se contorcia de dor, o tempo parou novamente. Ele olhou para a mãe, e a ideia de que todo o seu passado podia ser uma farsa começou a se materializar em sua mente. Quem somos nós? O que realmente está acontecendo? A voz de Marcos cortou o ar tenso, mas a resposta nunca viria. Clara sorriu levemente, mesmo com o sangue escorrendo por seu queixo. Você é a chave, meu filho. E com essas palavras, a verdade mais sombria e aterrorizante de todas foi revelada. O que ele sempre acreditou ser real estava prestes a desmoronar. Tudo se misturando em um enigma insuportável. Ali, naquele instante de terror, Marcos percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais seus pais tinham escondido? Qual seria o preço a ser pago por essa verdade? Enquanto as sombras se adensavam, ele decidiu que não ia parar até que tudo fosse exposto. O futuro estava nas suas mãos, e ele finalmente tinha que escolher o lado em que queria estar.
A sala estava coberta por silêncio, exceto pelo som frágil de Clara se esforçando para se levantar. Cada movimento dela parecia um desafio, uma luta com a dor que encarnava. Marcos não conseguia desviar o olhar. O sangue escorria lentamente, cada gota uma marca da fragilidade naquele caos. A realidade pesada e a sala cheia de tensão pareciam sufocar. Clara, ele gritou, mas a resposta estava nas expressões de todos ali. Havia um receio aterrador. Rafael estava agachado, segurando a perna ferida, a dor estampada em seu rosto. Eu vou cuidar dela, ele disse, determinando uma prioridade em meio ao horror. Uma fraqueza na voz, mas ainda assim um impulso. O pai sempre tinha sido uma figura forte, e agora, caída ali no chão, tornava-se vulnerável aos olhos do filho. Move, Marcos! Precisamos sair! A urgência cortava o ar, mas ele estava paralisado. O homem encapuzado observou tudo, uma sombra sinistra. Você não entende. Isso não acaba aqui. Ele olhou para os outros, como um cão de caça esperando a ordem. Uma risada cacheada escapou das sombras. Os verdadeiros poderes nunca se afastam. Mais tiros ecoaram. E o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Foi quando tudo se transformou. Uma explosão fora da sala fez as paredes tremerem. A estrutura do prédio rangia como se fosse um aviso sombrio. Clay, o homem que parecia liderar o grupo encapuzado, virou-se bruscamente. Preparem-se, temos companhia. 2 homens entraram correndo com uma fúria palpável. A adrenalina e o terror dançavam no ar, mas o que veio a seguir paralisou todos. Larguem tudo, estamos cercados! Um grito cortou a atmosfera. O olhar de Marcos se fixou em um detalhe que o fez engolir em seco. Entre os homens, uma figura familiar despontou. Não, não pode ser! Suas palavras saíram em um sussurro, mas o eco da verdade era ensurdecedor. É a Tiago, seu melhor amigo. Tiago? O que você está fazendo aqui? O choque fez seu coração disparar. Mas a expressão do amigo não era de quem estava ali para salvar. Era fria, determinada. Desculpe, Marcos. O tempo se esgotou. Com essas palavras, um novo sentido de realidade se instalou. Tiago não estava ali para ajudar, mas para concluir uma missão. Seu olhar se fixou nos encapuzados, como se fosse um deles. Eu tentei avisar você, mas tinha que ser assim. As revelações começaram a colidir, e a sensação de traição perfurou Marcos como uma faca. Clara, ainda no chão, observava com os olhos semelhantes aos de um predador. Tiago, não se envolva, ela gritou, mas ele apenas riu. As cartas já estavam na mesa, Clara. O que você pensa aqui? Didri. Fechar. Pode fazer agora? O tempo parecia parar e a conexão entre eles se desfazia em um instante de pura incredulidade. Marcos olhou para Rafael, que ainda se esforçava para se levantar. É tudo uma grande armadilha? Uma onda de confusão e dor crescia dentro dele. O choque e a traição misturavam-se em um emaranhado de emoções. O que ele pensava saber nunca foi a realidade. Tiago sorriu, um sorriso que não tinha alegria, mas uma satisfação sombria. A verdade é que você é o elo que precisa ser quebrado. Era como uma facada nas costas. Ele olhou para Marcos como se soubesse que a sensação que estava gerando no amigo era indescritível. Mas para Tiago não havia compaixão. E com um movimento rápido,
Tiago puxou uma arma, apontando-a direto para Rafael. O ambiente congelou. Não, espere! O grito de Marcos ecoou entre paredes de desespero, mas era tarde demais. O disparo soou como um raio e o mundo desabou novamente. A sala encheu-se de gritos, sangue e o grito de uma nova verdade. Tiago, o que você fez? A incredulidade transformou-se em um grito desesperado, enquanto Rafael caía pesadamente no chão, os olhos abrindo um último olhar de dor. O impacto do que acabara de acontecer chocou cada ser ali presente. Tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. A lealdade virou pó e cada um tinha que reavaliar em quem confiava. Agora, o que restava? Quem eram realmente aqueles em volta dele? Ali, em meio ao caos, a urgência voltou. Clara ainda estava caída, mas agora tudo havia mudado. A luta não era apenas pela vida, mas por algo que nem Marcos sabia que poderia perder. Ele precisava decidir a que lado pertenceria. E enquanto as sombras se adensavam, uma pergunta crucial pairava no ar. Qual será o próximo passo? A sala estava coberta por silêncio, exceto pelo som frágil de Clara se esforçando para se levantar. Cada movimento dela parecia um desafio, uma luta com a dor que encarnava. Marcos não conseguia desviar o olhar. O sangue escorria lentamente, cada gota uma marca da fragilidade naquele caos. A realidade pesada e a sala cheia de tensão pareciam sufocar. Clara! Ele gritou. Mas a resposta estava nas expressões de todos ali. Havia um receio aterrador. Rafael estava agachado, segurando a perna ferida, a dor estampada em seu rosto. Vou cuidar dela, ele disse, determinando uma prioridade em meio ao horror. Uma fraqueza na voz, mas ainda assim um impulso. O pai sempre tinha sido uma figura forte, e agora, caída ali no chão, tornava-se vulnerável aos olhos do filho. Move, Marcos! Precisamos sair! A urgência cortava o ar, mas ele estava paralisado. O homem encapuzado observou tudo. Uma sombra sinistra. Você não entende. Isso não acaba aqui. Ele olhou para os outros, como um cão de caça esperando a ordem. Uma risada cacheada escapou das sombras. Os verdadeiros poderes nunca se afastam. Mais tiros ecoaram na sala e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Foi então que tudo se transformou. Uma explosão fora da sala fez as paredes tremerem. A estrutura do prédio rangia, como se fosse um aviso sombrio. Clay, o líder dos encapuzados, virou-se bruscamente. Preparem-se! Temos companhia! 2 homens entraram correndo com uma fúria palpável. A adrenalina e o terror dançavam no ar. Mas o que veio a seguir paralisou todos. Larguem tudo! Estamos cercados! Um grito cortou a atmosfera. O olhar de Marcos se fixou em um detalhe que o fez engolir em seco. Entre os homens, uma figura familiar despontou. Não, não pode ser. Suas palavras saíram em um sussurro, mas o eco da verdade era ensurdecedor. Era Tiago, seu melhor amigo. Tiago, o que você está fazendo aqui? O choque fez seu coração disparar, mas a expressão do amigo não era a de quem estava ali para salvar. Era fria, determinada. Desculpe, Marcos, o tempo se esgotou. Com essas palavras,
Um novo sentido de realidade se instalou. Tiago não estava ali para ajudar, mas para concluir uma missão. Seu olhar se fixou nos encapuzados, como se fosse um deles. Eu tentei avisar você, mas tinha que ser assim. As revelações começaram a colidir e a sensação de traição perfurou Marcos como uma faca. Clara, ainda no chão, observava com os olhos semelhantes aos de um predador. Tiago, não se envolva! Ela gritou, mas ele apenas riu. As cartas já estavam na mesa, Clara. O que você pensa que pode fazer agora? O tempo parecia parar, e a conexão entre eles se desfazia em um instante de pura incredulidade. Marcos olhou para Rafael, que ainda se esforçava para se levantar. É tudo uma grande armadilha! Uma onda de confusão e dor crescia dentro dele. O choque e a traição misturavam-se em um emaranhado de emoções. O que ele pensava saber nunca foi a realidade. Tiago sorriu, um sorriso que não tinha alegria, mas uma satisfação sombria. A verdade é que você é o elo que precisa ser quebrado. Era como uma facada nas costas. Ele olhou para Marcos, como se soubesse que a sensação que estava gerando no amigo é indescritível. Mas, para Tiago, não havia compaixão. E com um movimento rápido, Tiago puxou uma arma, apontando-a direto para Rafael. O ambiente congelou. Não! Espere! O grito de Marcos ecoou entre paredes de desespero. Dá. Mas era tarde demais. O disparo soou como um raio e o mundo desabou novamente. A sala encheu-se de gritos, sangue e o grito de uma nova verdade. Tiago, o que você fez? A incredulidade transformou-se em um grito desesperado, enquanto Rafael caía pesadamente no chão, os olhos abrindo um último olhar de dor. O impacto do que acabara de acontecer chocou cada ser ali presente. Tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. A lealdade virou pó e cada um tinha que reavaliar em quem confiava. Mas então, algo inimaginável aconteceu. A porta se abriu bruscamente, revelando uma figura que todos conheciam. Era a mãe de Marcos. Com um semblante sereno, mas com uma intensidade que paralisou a sala. Ela gritou: Não! Não façam isso! O choque varreu o ambiente, desafiando tudo que Marcos acreditava sobre sua família. Como você pode estar aqui? Marcos sussurrou, o nó na garganta doendo mais do que nunca. Você não estava longe? Você é a razão disso tudo? A revelação parecia um pesadelo. Clara olhou para ela e a mesma expressão de choque fez seu raro brilho se apagar. Eu nunca quis que você soubesse, mas se parte do que eles querem. Eu sou a verdadeira autoridade dessa organização. As palavras dela caíram como pedras. O que isso significava? Tudo o que Marcos conhecia estava numa pinguela prestes a desmoronar. Não! Isso não pode ser verdade! Gritou Tiago em um momento de desespero. Mas a mulher não hesitou. Eu precisei me afastar para proteger vocês. Marcos, você tem que entender. É o seu legado que está em jogo. As tensões explodiram de forma avassaladora. O que a mulher realmente estava dizendo? Todas as suas certezas se dissolviam sob o peso da nova verdade. Enquanto a sala se enchia de confusão e pânico, cada um ali precisava decidir em quem confiar. E com a revelação da mãe de Marcos, a pergunta ressoava na mente dele: quem é ele realmente? A luta pela verdade só estava começando. Marcos estava em choque. O tempo parecia um congelador de emoções. Clara estava no chão.
os olhos cheios de dor e luta. Do outro lado, seu pai, Rafael, estava ferido. Tudo era um caos. Ele não sabia em quem confiar. O quê? A mãe realmente queria dizer: o legado era uma maldição ou uma bênção? Marcos, a voz de Rafael penetrava no turbilhão. Precisamos sair agora! O olhar aflito do pai o despertou do transe. Sentiu o aperto no peito e a pressão no estômago. Tudo ao seu redor estava se desmoronando. Clara! O grito foi um eco de desespero quando ele viu a mulher que sempre esteve ao seu lado, agora tão vulnerável. Mas algo em sua expressão dizia que havia coragem escondida em meio à dor. Você vai ficar bem, ele prometeu, mesmo sem saber se era verdade. Os homens encapuzados avançavam, a tensão no ar se intensificava. Tiago, seu melhor amigo, agora era um inimigo. O sorriso frio dele queimou em Marcos. A traição aferrou seu coração como uma ferida aberta. Por que, Tiago? Para que isso tudo? Sua voz trêmula mirou a indignação e a decepção que começou a transformar a amizade em cinzas. Apenas negócios, Marcos. Apenas negócios. Não leve isso para o lado pessoal. Tiago se virou e seus olhos eram tão frios quanto o metal da arma que segurava. É pessoal, sua idiotice! O grito de Marcos cortou o ar. Um último esforço para resgatar o que restava da amizade deles. Ele não podia acreditar que o que estava acontecendo era real. O caos estava ensaiando uma dança mortal e todos estavam à beira do precipício. Os encapuzados, agora em formação, estavam prontos para agir. A figura da mãe de Marcos, feroz e resoluta, avançou. Vocês não vão tocar no meu filho. Sua determinação era palpável. Já tinha perdido muito, mas não ia abrir mão dele agora. Você não pode parar o que já começou. Clay, o líder dos encapuzados, revelou um canto do lábio, desafiando-a. O ar estava carregado de tensão. O silêncio era ensurdecedor. Um novo disparo ecoou. Mas não era o que todos esperavam. Era o som da porta sendo quebrada. A polícia! Marcos sentiu um golpe de esperança. Mas o tempo não parava. Os encapuzados ficaram em pânico. As balas voavam como se o mundo estivesse em câmera lenta. Vão sair como sempre, não vão? O desprezo foi evidente na voz de Tiago. Preparem-se! Mas antes que pudesse agir, a polícia invadiu o local. Em um instante, o caos tomou outra forma. Ordens foram gritas. Algumas pessoas se entregaram. Outras tentavam sair. A tensão era palpável. Enquanto os policiais posicionavam suas armas, o cenário mudava de um pesadelo para uma cena de uma vida entrelaçada pela traição e necessidade de sobrevivência. Rafael, em um último esforço, puxou Marcos para perto. Você precisa escolher, meu filho. A verdade é dura, mas vai te definir. Você não está sozinho. As palavras de Rafael, mesmo enquanto a dor atinava, eram um farol no meio da tempestade. O coração de Marcos disparou. Ele olhou para sua mãe e para Clara, reconhecendo a força delas em meio à fraqueza. Ele virou-se para Tiago, enfrentando a traição com a verdade que ainda permanecia oculta. Eu não sei quem você se tornou, mas quem eu sou não vai ser moldada por você. A verdade será revelada naturalmente. Enquanto isso, o alvoroço da polícia crescia. O caos agora se desdobrava em um desfecho dramático. O jogo que parecia uma batalha final agora era um chamado à ação. Ele precisava sair daquele pesadelo e, de uma maneira ou de outra, descobrir sua própria verdade. Não importava o que estava por vir.
Ele sabia que, independentemente das consequências, a escolha era dele. O futuro poderia ser sombrio, mas ao encarar a verdade, tudo era possível. E era a hora de agir. Vamos! Marcos gritou, segurando a mãe e Rafael. Juntos eles correram em direção à saída, deixando as sombras do passado para trás e enfrentando a luz do desconhecido. E assim, a história se tornava um novo começo, repleto de novas verdades e peças do passado ainda a serem descobertas, enquanto Marcos saía daquela sala, determinado a encontrar seu destino e o significado de quem realmente era. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais de um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!